A Morte de um Unicórnio é um filme recente. Ele foi lançado no ano passado, em 2025, né? E ele mistura aquele tipo de comédia sombria, aquela fantasia, e também tá ligado com aquele horror, mas de uma maneira mais inusitada e satírica. Ele foi dirigido por Alex Sharfman em seu primeiro longa-metragem, e ele foi produzido pelo estúdio independente chamado A24, conhecido por filmes originais e ousados no cinema contemporâneo. E qual que seria a história do filme? A história ela é sobre Elliot Keitner, que é interpretado por Paul Rudd. Ele é um pai de família e é funcionário de uma grande empresa farmacêutica. Ele tem uma filha que já é adolescente, ela se chama Riley e ela é interpretada por Jenna Ortega, a nossa querida Wandinha. O filme ele começa quando esses dois aí, né, o pai e a filha, eles estão a caminho de um retiro de fim de semana na montanha, que é uma reunião de trabalho com o chefe bilionário de Elliot, que ele se chama Odell Leopold, e ele foi interpretado por Richard E. Grant. E aí, enquanto o pai e a filha estão seguindo esse caminho aí nas montanhas, infelizmente eles acabam atropelando acidentalmente uma criatura. Mas que criatura seria essa? Foi um unicórnio. A questão, gente, é que o que parecia só um acidente isolado no meio do nada ali, se transforma em uma grande confusão quando eles percebem que o sangue, o chifre e outras partes desse animal, eles possuem propriedades completamente curativas e sobrenaturais. E isso faz com que essa família dos Leopolds, que são extremamente ricos e sem escrúpulos algum, eles logo tentam explorar essa descoberta para o seu próprio benefício, porque eles são gananciosos, eles querem cada vez mais. Enquanto isso, a situação ela foge do controle à medida que outros unicórnios, que são mais cruéis e mais perigosos do que o que a gente conhece em contos de fadas, né? Eles aparecem. E por quê? Porque eles são os pais daquele unicórniozinho que foi atropelado. Eles querem o filho deles de volta. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o filme ele se apoia em uma sátira sobre o capitalismo, a ganância das grandes corporações e a indústria farmacêutica. Eles usaram aqui, né, aquele conceito absurdo de criaturas mitológicas como um dispositivo narrativo. Em vez de apresentar os unicórnios encantadores, como a gente já conhece, a obra aqui inverte essa expectativa comum, mostrando criaturas que são ferozes, imprevisíveis e muito brutais. Então, a narrativa, ela também vai explorar a relação entre um pai e uma filha, que está marcada por conflitos emocionais e pela tentativa de se reconectar após a perda da mãe, que a Riley já está enfrentando um bom tempo, né? O filme, ele teve uma estreia mundial no Festival South by Southwest em março de 2025 e ele foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos em março do ano passado. Aqui no Brasil, ele chegou aos cinemas no dia 31 de julho de 2025. Eu não fui ao cinema assistir. Onde que eu assisti? Vou explicar. A recepção da crítica foi mista. E por quê? Alguns elogiaram a ideia original e a carga de humor ácido, bem como aquelas performances do elenco principal, especialmente por ter a Jenna Ortega ali no meio. Mas muitas outras pessoas disseram que teve muito problema no equilíbrio entre os gêneros, por causa dessa questão de unir comédia, horror e sátira, e nessa inconsistência do tom e da narrativa. Então, esse ano, o filme ele passou a estar disponível em plataformas de streaming, e foi por lá que eu assisti. Então, se você tiver interesse em assistir também, você vai poder encontrá-lo disponível no Prime Video, se você tiver. Ele também pode ser comprado ou alugado digitalmente em várias outras plataformas. Bom, o que eu posso dizer sobre o filme? Eu posso dizer que A Morte de um Unicórnio é uma experiência cinematográfica única. É bem bacana, é divertido sim, te prende, porque os efeitos são bacanas. É aquele tipo de filme que parece uma criatura híbrida, porque ele une a sátira social, o horror grotesco e a comédia absurda, que usa a figura mítica do unicórnio para criar aquela ganância humana e também refletir, ainda que de uma forma irregular, sobre as relações familiares e o poder corporativo. Então, procure assistir porque vocês vão entender melhor o que eu estou falando. O filme tem efeitos muito bacanas, ele tem a fotografia muito bem feita, tem assim
A trilha sonora dele, o soundtracks, né, pega você de surpresa às vezes, né, quando os unicórnios cruéis aparecem. Então é tudo muito bacana. Eu gostei do filme, se fosse para dar uma nota, eu daria, assim, na minha visão, uma nota 8. Por que eu não daria uma nota 10? Porque ele poderia sim ter melhorado em algumas coisas, poderia ter crescido, evoluído um pouquinho mais em outros aspectos ali, né? Porque teve alguns momentos que eu achei que ficou faltando um pouquinho a mais de eles mostrarem mais dessas figuras dos unicórnios de um jeito, como eu posso dizer assim, mais mitológico. Eles apresentaram só uma base primeiro para depois focar nas criaturas. Então, uma nota 8 para o filme. Mas eu gostei muito, achei muito interessante, porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi um filme focado em unicórnios, e não daquele jeito tradicional, fofinho, meigo, delicado, que todo mundo conhece, mas naquele estilo muito mais grotesco e bizarro mesmo. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe o que deve fazer, deixa o seu like para me ajudar e ajudar o canal, se inscreva se você não for inscrito. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima! Picking up good vibrations. Here's hoping we kill Bigfoot on the way home, huh?